Olá, este é o programa Palavra Amiga, um programa da Capelania da Universidade Presbiteriana Mackenzie. É um prazer imenso, mais uma vez, retornar à sua casa para falar da Palavra de Deus. No programa de hoje nós vamos falar sobre a primeira parte da oração do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele diz, Pai Nosso. O que significa esta frase? Se você quiser saber mais, fique conosco, eu volto daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Palavra Amiga e no programa de hoje nós vamos falar sobre a expressão de Jesus na oração que ficou conhecida como a oração do Senhor, a expressão Pai Nosso. Vamos mais uma vez ler o texto da Palavra de Deus. Portanto, vós orareis assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus 6,9. Os discípulos queriam orar corretamente e Jesus começa ensinando os seus discípulos para que eles orassem corretamente, eles tinham que entender que Deus é Pai e que Deus não era um Pai individual de cada um deles, mas que Deus era um Pai no sentido plural. Os discípulos viviam numa cultura de uma religiosidade que era extremamente exclusivista, que via Deus como se fosse algo somente deles. E Jesus abre o leque mostrando que Deus é Pai, Pai Nosso. Não Pai de todos, como muitos afirmam, mas Pai de todos aqueles que passaram por um processo de novo nascimento, de toda a família, de todo o povo de Deus, de todos aqueles que aceitaram ou que aceitam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você já parou para pensar no que significa esta verdade? Deus, o Ser Supremo, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Senhor do universo, é Pai. Pai, nosso Pai, se relaciona conosco como Pai, nos ama como Pai, e não é Pai no sentido de paternidade humana, não é Pai no sentido de um pai como homem, de um amor egoísta, mas é Pai no seu sentido mais pleno e lato da palavra. Portanto, Jesus diz, olha, quando vocês forem orar, entendam que vocês não estão orando a um Deus distante, a um Deus alheio, mas estão orando a um Deus que é paterno, um Deus que cuida de vocês, um Deus que zela de vocês, um Deus que tem carinho, que tem amor por vocês, amor de pai, amor agape, amor sacrificial. Não era aquela relação distante, aquela relação no sentido de que eu estou aqui e Deus está lá longe, porque não é esta a relação de pai e de filho, mas é uma relação de proximidade, uma relação de carinho, de afeto. Quando você se apresenta diante de Deus para orar, a que Deus você está orando? A um Deus distante? A um Deus alheio? A um Deus soberano apenas? Ou você tem intimidade com este Deus? Intimidade tão profunda, tão sincera, tão verdadeira, a ponto de chamá-lo de Pai e de tê-lo como seu Pai, e de amá-lo como seu Pai, e de respeitá-lo como seu Pai. Portanto, Jesus diz, vós orareis assim, Pai Nosso. Deus já é o seu Pai? Pense nisso. Esta é a mensagem do programa Palavra Amiga a você hoje. Deus o abençoe.